Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. E hoje eu quero falar sobre um tema extremamente relevante para que você entenda de uma maneira talvez como nunca viu, referente à liderança. Hoje nós vamos falar sobre liderança. E quero que você entenda que existe um tabu muito grande em relação à liderança. Muita gente acredita que se não tem uma equipe para administrar na sua atividade laboral, em seu trabalho, não precisa saber liderar. E eu quero que você entenda que a liderança é uma das posições mais antigas do mundo. Na verdade, todos nós nascemos para liderar, sendo diretores, CEOs, gerentes, gestores de grandes ou pequenas corporações ou não. Nós, enquanto indivíduos, nascemos e fomos criados para liderar a tudo, ou no mínimo a nós mesmos. Cada ser humano dentro do seu núcleo nasceu para essa liderança. E quando você aí não exerce liderança, pode ter certeza que você está deixando uma lacuna no mundo pela sua improdutividade enquanto líder. Entenda que a liderança é um dos aspectos mais importantes que multiplicam grandes conquistas. E a gente vê em cada núcleo do planeta Terra existe a liderança. Na natureza existe a liderança, as grandiosas conquistas se deram por uma liderança forte, inovadora, multiplicadora, estratégica e humanizada. Tudo começa e termina na liderança. E a minha pergunta é, como vai a sua vida? A sua vida é reflexo da liderança ou não que você tem exercido sobre ela? Então você precisa entender que a liderança, ela existe para que a gente tenha domínio sobre todas as coisas, para que a gente cultive melhorias dentro do nosso núcleo familiar, na saúde, enquanto ser humano, enquanto profissional, em todos os aspectos da vida. E eu quero trazer aqui algo para você, que se você não elaborar o seu próprio plano de vida, vai acabar nos planos de vida de outras pessoas. E adivinha só o que eles planejaram para você? Nada demais. Olha que interessante, se você não planejar o seu próprio plano de vida, se você não se autoliderar e liderar o barco da sua vida, sua própria vida, você vai acabar nos planos da vida de uma outra pessoa. E na vida de uma outra pessoa, nos planos da vida de uma outra pessoa, o que ela planejou para você não é nada demais. Então, as pessoas que não têm uma vida de alegria e de felicidade, eu consegui compreender que são pessoas que não lideram. Pessoas que não têm autoliderança nem com elas mesmas. E se você não liderar a sua vida, a sua história, quem vai liderar você? Você será um liderado, realizando o sonho de outras pessoas e sendo cada vez mais uma pessoa frustrada. Então você precisa entender que você tem que liderar a sua vida. Que você nasceu para liderar a sua vida, a sua família e suas atividades que demandam de você. A liderança é muito importante. Se você quiser realizar os seus sonhos, você precisa ser um grande líder, ok? Todo líder mestre lidera a si mesmo e tira seus planos do papel. Ele sempre faz acontecer. Quem é você na história da sua vida? É uma pessoa que fica olhando as pessoas realizando ou você vai lá e também realiza? Você é só aquela pessoa que fica passando o Instagram e olhando a vida dos outros. Nossa, olha o que aconteceu na vida de fulano. Nossa, olha o que aconteceu na vida de ciclano. E a sua? O que tem acontecido na sua vida? E aqui eu também já quero fazer uma reflexão. Nós vivemos num mundo onde a comparação tem ganhado cada vez mais força por conta das redes sociais. Muitas pessoas estão publicando muitas coisas das suas vidas que nem sempre é verdade, tá? Muitas das vezes é uma mentira. As pessoas estão publicando uma vida maravilhosa e às vezes isso não acontece, ok? Isso é uma mentira, é um marketing. Mas o que eu quero dizer para você é que você também não se compare com ninguém. É muito injusto com você comparar o palco dos outros com os seus bastidores. É muito injusto com você comparar o palco dos outros, de outras pessoas, com os seus bastidores. Ninguém vai mostrar os bastidores. É muito
É muito raro mostrar os bastidores. E às vezes você está aí, né, se depreciando porque você acha que a vida do outro é mais feliz do que a sua. Então eu não quero que você olhe as pessoas conquistando e se compare a elas no sentido de se sentir inferior. Mas eu quero que você olhe para as pessoas e aplaude as pessoas que estão felizes realizando os seus sonhos. E que você olhe com felicidade para as pessoas realizando os seus sonhos e diga para você: e eu? Quais são os meus sonhos? Se essas pessoas estão realizando, eu também posso realizar cada um dos meus sonhos. Eu quero que você entenda que você não veio a este mundo só para sentar na arquibancada, no camarote da vida e ficar olhando a vida passar e olhando outras pessoas serem felizes. Você também nasceu para ser feliz, você também nasceu para a realização, mas você só vai realizar tudo o que você deseja se você se tornar um grande líder mestre. O ser humano precisa exercer liderança sobre suas emoções. 80% do ser humano é emoção. É cérebro inconsciente, ok? É inconsciente. Então, você precisa aprender a dominar suas emoções, liderar suas crenças. O ser humano, ele é composto de crenças, e crenças são formadas desde quando você é pequenininho. Crenças são verdades para você, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre o amor, sobre sucesso, sobre saúde. Para algumas pessoas é algo, para outras é uma outra coisa. Por quê? Porque são as crenças, e crenças são baseadas nas nossas experiências. E muitas das vezes são experiências frustrantes. Então, muitas pessoas vivem frustradas com crenças erradas porque viveram experiências que frustram. Porém, essa não é toda a verdade sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre uma carreira, sobre o amor. Eu encontro muitas pessoas com muitos bloqueios sobre um relacionamento, sobre o amor, porque sofreram muito em sua vida amorosa, porque tiveram péssimas referências sobre o amor, sobre sua família, e aí elas ficam travadas, porque elas não têm boas referências sobre relacionamento, e só é sofrimento e dor, porque viram seus pais sofrendo, porque os vizinhos sofriam, porque elas sofreram, e são padrões que a gente vai reproduzindo, porque foi isso que a gente viu. Mas existe um oceano, uma outra localidade de pessoas que vivem outros resultados positivos em todas as áreas. No amor, na carreira, na saúde, nas finanças. E isso é muito possível. E isso acontece para quem se lidera, ok? Então todo ser humano, ainda que não seja um CEO de uma grande empresa, não importa. Você precisa aprender a exercer liderança para a sua vida, sobre sua vida e seus pensamentos. Existem vozes e pensamentos que vêm na nossa mente que não é da gente, é da mente, é do sabotador. E você vai precisar liderar e falar: quem manda aqui sou eu. Cala a boca. Esse pensamento não me cabe, eu vou para aquele destino e é para lá que eu vou. E se esse pensamento está querendo me trazer para baixo, eu elimino ele, porque eu me lidero. Eu lidero as minhas emoções, eu lidero as minhas inseguranças, eu lidero os meus pensamentos e assim os meus comportamentos. Todo ser humano que vive um fracasso, uma morte em vida, ela não se lidera. Então, o ápice do sucesso é uma combinação de comportamentos no quesito da liderança. Não importa, essas pessoas têm um grande grupo para liderar. Qualquer pessoa que lidera a si mesma está apta a liderar qualquer um. E liderança é influência. Se você não consegue dizer não para você, você não conseguirá dizer não para os outros. Se você não consegue liderar seus pensamentos, seus sentimentos e seus comportamentos, você nunca vai viver a vida que você nasceu para viver. Olha só, ninguém está condenado a viver o que sempre viveu. Ninguém está condenado a viver uma vida de frustrações hereditárias. Eu arrisco em dizer com toda certeza, arrisco não, eu acerto em dizer que você nasceu para quebrar a maldição hereditária da sua família. Em relação a dinheiro, em relação à carreira, em relação ao amor, em relação a filhos, em relação à saúde. Existe a genética e a epigenética. Vou falar de ciência para você então. A epigenética nos mostra
que você pode ter um gene de determinada doença, vamos supor assim, ok? Porém, o ambiente no qual você está inserido vai fazer com que você desenvolva esse gene ou não. Ou seja, simplificando o que eu acabei de dizer, os teus comportamentos, o ambiente no qual você vive vai determinar o teu futuro. Não é um gene, não é alguma herança genética. É claro que existem casos e casos, mas na maioria das vezes, ok? Vários experimentos que foram feitos, até com ratinhos, porque o cérebro do rato também é muito parecido com o nosso cérebro, e existem vários experimentos científicos que explicam a epigenética. E que você geneticamente também pode ser moldado de acordo com as suas crenças, com o seu ambiente, com o seu comportamento e estilo de vida. Então você não está condenado a viver o que a sua família viveu. Você não está condenado a ter os mesmos resultados que os seus pais, que sua mãe, que sua família, que alguém que você viu que era uma referência, positiva ou não, aconteceu na vida deles e que vai acontecer na sua? Claro que não. É se você decidir. A epigenética nos mostra isso. Então, você pode mudar absolutamente tudo se você aprender a liderar. Por isso que eu digo que é muito importante todo mundo ser líder de si mesmo. Se você é um pai, olha só que interessante. Se você é um pai, você precisa aprender a liderar a sua casa. Quando você enterra os seus dons e talentos, quando você negligencia a sua liderança no mundo, você deixa aberto lacunas que prejudicam não só você, mas a todos. Então você precisa se tornar um ser humano que de fato não subtrai. Uma pessoa que não lidera é como um parasita que subtrai. Quando você se posiciona, você está liderando. E quando você lidera, você multiplica soluções. Então, você precisa entender que se não for você, vai ser quem? E se não for agora, será quando? Cada ser humano, em sua ocupação de vida, tem vários núcleos para liderar. E você precisa assumir esse posto. Se você não assumir o posto da liderança, você está deixando lacunas grandes no mundo, na sua vida, na sua família, para o bem geral. A falta de liderança mestra gera injustiça, gera escravidão, retrabalho, perdas, pobreza, trauma, espaços vazios nos mais diversos aspectos da vida. Então, se você não liderar, dificilmente você será aí uma pessoa feliz, ok? A felicidade, gente, é o maior sucesso que existe. Ai, felicidade. Felicidade é o quê? É ter milhões de dinheiro? É morar num palácio? Pode ser também, mas a felicidade é algo que a gente não toca, metaforicamente falando. A felicidade é o que a gente sente. A felicidade está no que o dinheiro não pode comprar. Entende? A felicidade está na paz de espírito. E isso tudo acontece quando você é um grande líder, quando você aprendeu a liderar. Então, quanto mais pessoas desenvolvendo a liderança, menos problemas teremos para o mundo de forma geral. E todo problema, seja ele qual for, nesse universo ele acontece pela falta de liderança. Vamos falar do governo? Apesar que o governo não tem impacto sobre a minha vida quando eu lidero a minha vida, cientificamente falando. Mas vamos falar do governo? Se existisse presidentes, pessoas, líderes, verdadeiros líderes no governo, o mundo talvez estaria com certeza muito melhor. Se existissem bons líderes em hospitais, muitas pessoas deixariam de vir a óbito por questões pequenas. Ou mais, se cada ser humano liderasse sua saúde no seu estilo de vida, menos superlotações nós teríamos nos hospitais. Se cada pessoa e cada empresa liderasse suas atividades e suas demandas, com certeza as organizações multiplicariam seus recursos, multiplicariam seus resultados financeiros e muitas pessoas seriam empregadas, ganhariam melhor. Todo problema que há existe pela falta de liderança.
Então, ou você lidera ou você vai viver uma morte em vida a vida inteira. Ou você lidera seus pensamentos, seus sentimentos, ou você lidera a sua história, a sua família, os seus filhos, ou você vai viver uma morte em vida a vida inteira. É você que decide. Então, liderança não tem que haver somente com liderar um pequeno ou um grande grupo de pessoas. Liderança tem a ver com o estilo de vida que você tem com você mesmo. Todo líder, ele vai liderar ele mesmo, certo? Então, se não for você, vai ser quem? Se não for agora, será quando? E eu quero dizer que todo mundo precisa liderar em suas demandas. Não sei quais são as suas demandas, mas você precisa liderar a atividade que você desempenha. Uma empresa, uma organização precisa liderar o seu mercado. Todos, para que tudo fique em harmonia, precisa exercer liderança. Se você é um pai, você precisa ser o líder da sua casa, ok? Nós vivemos um empoderamento tóxico. Gente, eu sou uma mulher, tá? E eu tenho autonomia da minha vida, das minhas emoções, mas eu não concordo com o empoderamento tóxico, onde a mulher ela se torna autossuficiente e ela está contra tudo e a todos, principalmente aos homens. Eu não gosto desse posicionamento, eu não tenho ele, não gosto dele. Então, numa relação, na minha concepção, tá? Como origem, como princípio da criação, da natureza, do normal, da harmonia, de coerência harmônica, o homem, ele tem que ser o líder da sua casa. A mulher, por vez, também tem que liderar suas demandas. Olha só, o homem e a mulher dentro de uma relação, para ser mais clara, os dois são líderes. Os dois precisam liderar áreas diferentes, ok? Então, o homem, ele é o cabeça, ele lidera, ele traz a provisão, ele traz o norte, né? Mas a mulher também, ela é líder nas suas demandas, da harmonia do lar, do seu trabalho, líder em educar filhos, em formar caráter, tá? Então, você como mãe precisa liderar suas demandas. Hoje existe uma confusão muito grande porque os papéis ficaram invertidos. E se você observar isso dentro de uma organização, os papéis, as pessoas que não estão nos seus devidos lugares, ok? Eu estou falando como profissional, como uma líder, como uma gestora, como uma recrutadora. Se eu admito uma pessoa no lugar errado, eu vou ter um grande prejuízo. Eu tenho que colocar as pessoas certas nos lugares certos, ok? A mesma coisa dentro de casa, uma família. Uma família é como uma empresa. E olha só que a liderança está em tudo. Se o pai e a mãe estão em posições erradas, assim como numa empresa, haverão problemas, haverá prejuízos, ok? Então a mulher, ela tem o seu espaço de liderança em relação à sua casa. E o homem também tem o seu espaço de liderança em relação à casa, à relação, bem como a mulher. É uma dança. Mas tudo exige liderança. E se não há liderança, com certeza há uma decadência, um prejuízo muito grande. Então, eu estou aqui convidando você a se tornar um líder mestre da sua vida, das suas emoções. A você dirigir a sua vida para onde você deseja. Se você terceirizar a liderança que você precisa em educar os seus filhos, o mundo vai. E eu vou te dizer que, infelizmente, ele não será bem educado. E quem irá corrigi-lo será possivelmente aí a polícia, a vida com muito sofrimento, porque você não foi capaz de educar os seus filhos da maneira que devia, tanto pai como mãe. Se você não liderar e ensinar e fazer os seus colaboradores serem mais competentes, infelizmente o mercado vai te ensinar, fazendo com que você venha à falência, tá? Venha você perder muitas vendas, ter prejuízos financeiros, venha ser roubado. Se você não liderar as suas demandas, o maior prejudicado será você. E ainda mais você vai atrapalhar a vida de muitas outras pessoas. Então, entenda que tudo vai começar e terminar na liderança. Na sua liderança mestra, na liderança que você tem para com você mesmo. A minha pergunta é, você vai parar de terceirizar
as suas responsabilidades e tomar para você a liderança da sua vida, a liderança dos seus pensamentos, a liderança dos seus sentimentos e das suas ações, toda pessoa que é feliz e que alcançou grandes resultados, ela é uma líder que sabe de si mesma, em primeiro lugar. Então eu convido você, nesse momento, a se tornar um grande líder, que lidera suas emoções e que não faz o que você quer. Criança faz o que deseja, o adulto faz o que precisa ser feito. Isso é um comportamento de liderança. O que precisa ser feito hoje? Você vai lá e você faz. Por que você vai fazer? Porque você vai entender que é assim que você vai conquistar o que você deseja. É assim que você vai viver a vida que você tanto sonha. Entenda que só assim as coisas irão acontecer. Quando você assumir o posto de fazer o que precisa ser feito e não do que você sente, não daquilo que você tem vontade de fazer. Então não seja mais uma criança emocional. O adulto, ele é um líder de si mesmo. Um grande abraço.